boa tarde! Hoje é quarta-feira, dia 28 de fevereiro de 2018. Confira agora os destaques desta edição do Espaço PUC. Nos últimos 4 anos, a FAPEMIG investe R$1 bilhão em ciência, tecnologia e inovação. No quadro Talentos da PUC, você vai conhecer a estudante de jornalismo que investe no talento de bailarina. O projeto PUC Mais Idade está com inscrições abertas e esse é o destaque de nossa agenda. Na entrevista de estúdio, vamos falar sobre direito trabalhista. Começa agora o Espaço PUC. Olá! O projeto de extensão PUC Mais Idade da Unidade São Gabriel oferece vagas para a participação de pessoas com mais de 50 anos. E quem traz mais detalhes sobre o programa é a Dani Fernandes, que está ao vivo na nossa redação. Vamos para lá. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Tomás. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde a todos que nos assistem. O projeto de extensão PUC Mais Idade São Gabriel está com as inscrições abertas até o dia 12 de março. Para participar, é preciso ter no mínimo 50 anos. E a inscrição é gratuita, deve ser feita na coordenação de extensão da PUC Minas São Gabriel, de 8 da manhã até meio-dia ou de 2 da tarde até às 6 da noite. As atividades, que acontecem nas terças e quintas-feiras, contribuem para uma velhice mais ativa. Então, convidem aí os pais, avós e amigos que tenham 50 anos ou mais. Confiram agora os destaques da nossa agenda. Foram prorrogadas até o dia 2 de março as inscrições para a pós-graduação presencial da PUC Minas. São mais de 300 cursos lato sensu em diversas áreas do conhecimento. As inscrições para as ofertas de especialização, master e pós-especialização devem ser feitas pela internet no pucminas.br/IEC, mediante o depósito de R$ 40. Para o primeiro semestre de 2018, a universidade oferece também cursos de pós-graduação lato sensu específicos para a formação de professores. A Ápice Consultoria Júnior, empresa júnior de estudantes do curso de Engenharia de Produção, dedicada a oferecer atendimento a micro e pequenas empresas, está com inscrições abertas para trabalho voluntário. As vagas são para alunos das áreas de engenharias, publicidade e propaganda, psicologia e gerenciais. O processo seletivo será dividido em palestra institucional, prova, dinâmica e entrevista. Os interessados devem se inscrever até o dia 4 de março pelo site apiceconsultoriajr.com/processo seletivo. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG, é a agência de indução e fomenta a pesquisa e a inovação científica e tecnológica do Estado de Minas Gerais. Compete à Fundação apoiar projetos de natureza científica, tecnológica e de inovação de instituições ou de pesquisadores individuais que sejam considerados relevantes para o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social do Estado. E na última semana foram divulgados os números de investimentos da FAPEMIG no Estado, ao longo dos últimos 4 anos. R$1 bilhão. Este é o montante investido em ciência, tecnologia e inovação pela FAPEMIG. Desse total, 27 milhões foram destinados a universidades estaduais, sendo 20 milhões para a Unimontes, universidade sediada na cidade de Montes Claros, no norte do estado, e 7 milhões foram destinados para a UENG. As informações foram fornecidas pelo presidente da FAPEMIG, professor Evaldo Ferreira Vilela, durante a arguição pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais nesta terça-feira, dia 27. O professor foi sabatinado pela comissão especial, destinada a emitir parecer sobre sua indicação pelo governo do estado para ser reconduzido à presidência da Fundação. Além dos investimentos em ensino superior, a FAPEMIG investiu ainda em outros órgãos e instituições governamentais, como a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, que foi contemplada com 14 milhões nestes 4 anos. O Hemominas, fundação que tem por finalidade garantir a oferta de sangue para a população do estado, recebeu quase 3 milhões, além da Polícia Militar, da Escola de Saúde Pública, da Fundação Estadual do Meio Ambiente e da Fundação Cultural Clóvis Salgado.
Vários projetos de pesquisa desenvolvidos na PUC Minas, bem como congressos e outros eventos acadêmicos, foram contemplados com parte da verba destinada à educação superior. É uma notícia muito triste. Uma comissão formada por técnicos de diferentes órgãos de saúde investigam 11 casos de pessoas com histórico de vacinação contra a febre amarela e que tiveram a doença confirmada por exames. Estão sendo analisadas as questões clínicas e epidemiológicas de cada paciente. Especialistas levantam a hipótese de lotes de vacina terem perdido a potência de imunização devido a problemas de armazenamento, entre outros. A avaliação dos casos das 11 pessoas que têm histórico de vacinação e tiveram a febre amarela confirmada por exames está sendo feita por uma equipe multidisciplinar com representantes da Secretaria de Estado da Saúde, Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde e a Fundação Ezequiel Dias, a FUNED de Minas Gerais. A Secretaria Estadual de Saúde já sabe que todos os pacientes receberam a dose da vacina, que elas estão sendo aplicadas entre 9 e 44 anos de idade. Mesmo com estes casos específicos, a Secretaria afirma a necessidade de que todas as pessoas sejam vacinadas, pois essa é a única forma de prevenção. A eficácia da vacina contra a febre amarela é de 95% a 98%, sendo considerada altamente eficaz e segura na prevenção da transmissão do vírus. Então, mesmo com esses casos, né, Raíssa, é bom ficar atento, não deixe de vacinar, né? Muito importante. Muito importante a vacina. Quarta-feira é dia do quadro Talentos da PUC e hoje nós vamos conhecer a Júlia Greinerd. Ela estuda jornalismo e é apaixonada pelo balé. Tomás, a Júlia treina várias horas por dia desde os 4 anos de idade. Essa junção do esforço e talento faz com que ela se destaque na dança. Eu tinha 4 anos, eu morava em Joinville ainda. Minha mãe não queria me colocar no balé, eu pedi desde os 2 anos. Com 4 ela finalmente deixou. Eu li um livro em 2011 chamado O Último Bailarino de Mao. Fala a história do Li Kun-Shin, ele é um bailarino chinês. E por muito tempo as pessoas quando ele estava estudando ainda, não acreditavam nele. Porque ele não era tão bom assim, ele tinha potencial, mas ele não era tão bom assim. E era um pouco o que estava acontecendo comigo quando eu tinha 12 anos. E foi uma das coisas que me fez ter vontade para continuar e força. De manhã eu vou para a faculdade. Esse ano a gente vai para alguns concursos maiores, assim. E então, começo da tarde eu já estou aqui ensaiando. Eu fico a tarde inteira aqui. Quando eu não estou ensaiando, eu estudo ou faço algum trabalho. E à noite eu tenho mais 1h30 de aula e depois mais 1 hora de ensaio de grupo. Então é bem pesado. Me ensina a ser mais focada e ter objetivos concretos, assim. Às vezes eu vejo amigos meus que não têm nenhuma atividade extracurricular e que é só faculdade ou estudos e não tem mais nada. Eu tendo a ter objetivos que eu vou alcançando aos poucos, mesmo fora da dança, mas eu acho que foi a dança que me trouxe isso. Eu vou tentar levar os dois o mais tempo possível, mas eu sei que se eu conseguir uma oportunidade na dança e que eu tiver que trancar minha faculdade ou alguma coisa assim, eu vou. Mas se acontecer alguma coisa em jornalismo que por algum motivo eu não posso dançar, eu não sei se eu iria. Eu não sou eu sem dançar. Meu nome é Júlia Greinerd, eu tenho 18 anos, faço jornalismo e eu sou bailarina. Que
talento, né, Tomás? Pois é, muito talento. E agora eu preciso fazer uma correção. Eu disse anteriormente sobre a febre amarela que as pessoas teriam sido vacinadas dos 9 anos de idade até os 44. Na verdade, elas foram vacinadas a partir dos 9 meses de idade, né? Assim quando elas nasceram tomaram a vacina. E agora uma dica cultural para você. Hoje o Cine Santa Teresa traz em sua programação a mostra Biografia Brasileiras. E é a Anne Guimarães quem vai dar todos os detalhes sobre esse programa super legal. Ela fala direto da nossa redação. Boa tarde, Anne. Quais são as novidades? Ih, tenho muitas, hein? Boa tarde, Tomás. Boa tarde, Raíssa. E boa tarde a todos. Então, hoje às 7h30 da noite, o Cine Santa Teresa apresenta o documentário O Poeta de Sete Faces, que retrata a trajetória do escritor mineiro Carlos Drummond de Andrade. O filme documenta e interpreta momentos da vida e da obra do escritor. E o melhor é que é gratuito, é só você chegar 30 minutinhos antes e retirar seu ingresso na bilheteria. E reforçando, é hoje às 7h30 da noite no Cine Santa Teresa, que fica na Rua Estrela do Sul, número 89, no bairro Santa Teresa. Não dá pra ficar de fora, não é mesmo, Raíssa? Não dá, Anne. Obrigada pela dica. A Anne sempre trazendo dicas culturais pra gente aqui, né? É Fazendo a cara jus dela, ao CUT. né? CUT. No próximo bloco, vamos conversar sobre o grupo de pesquisa RED e as mudanças no direito do trabalho. Para isso, está aqui no estúdio a Maria Cecília Máximo Teodoro, ela é doutora em Direito do Trabalho e líder do grupo Rede da PUC Minas. Também recebemos o Marcos Paulo da Silva, mestrando em Direito do Trabalho e membro do grupo. Nós vamos agora para um rápido intervalo e já já estaremos de volta. Não sai daí. Na sociedade moderna, se faz cada vez mais necessário discutir criticamente a noção de trabalho. Com a reforma trabalhista, a relação entre os funcionários e os contratantes necessitam cada dia mais de esclarecimentos e questionamentos científicos, com a finalidade de gerar teses que podem ser colocadas em prática a favor do bem-estar dos envolvidos nesse processo. O Grupo de Pesquisas e de Estudos Retrabalhando o Direito é um projeto acadêmico que promove estudos sobre o trabalho diante aos direitos humanos e sociais. O Centro de Pesquisa une teoria e prática com atividade de professores e alunos. Em sua maioria, os integrantes são alunos da pós-graduação em Direito da PUC Minas, mas o diálogo com estudantes da graduação é sempre necessário. Eu converso agora com a professora Maria Cecília Máximo Teodoro, ela é doutora em Direito do Trabalho e líder do Grupo Rede da PUC Minas. Recebo também o Marcos Paulo da Silva Oliveira, mestrando em Direito do Trabalho e membro do grupo. Boa tarde, eu já vou corrigir aqui, professora, eu estou falando errado toda hora, né? O grupo chama... RED, agora eu não vou esquecer. Sejam bem-vindos ao Espaço PUC. Muito obrigada. Muito importante a gente trazer o grupo para vir aqui no Espaço PUC para discutir duas coisas, né? A importância da pesquisa e também o cenário do mercado de trabalho, as reformas que foram feitas, né, professora? E como que é desenvolvido esse tipo de discussão, esse paralelo, né, entre a pesquisa e o cenário atual do mercado de trabalho dentro do grupo de pesquisa? O nosso grupo, RED, ele nasceu dentro do programa de pós-graduação em Direito com uma tentativa de trazer mais realidade para os estudos que são muito profundos, muito densos no programa de pós-graduação em estrito senso. E a gente tem conseguido isso. Sobre a reforma trabalhista, por exemplo, o semestre passado inteiro foi a pauta do nosso grupo de estudos. Então, nós temos alunos da pós-graduação em estrito senso, são doutorandos e mestrandos em Direito do Trabalho, temos alunos da especialização em Direito do Trabalho, temos alunos que são simplesmente advogam e não fazem parte de nenhuma pós-graduação, e temos alunos da graduação. Tanto da PUC quanto de outras faculdades. E a gente faz esse intercâmbio entre os alunos para a gente pesquisar os temas que nós nos propomos. E o Marcos é um dos alunos que estão participando do grupo, né, Marcos? Exatamente. Eu iniciei a participação no grupo há cerca de 3 anos. Eu ainda era aluno da graduação, entrei ano passado para pós-graduação em estrito senso e continuo no RED. E assim, a gente tem discussões muito aprofundadas e, como a professora disse, sempre tentando trazer essas noções da prática também, tanto da advocacia quanto da prática mesmo do mercado de trabalho, de quem vive essas mudanças constantes no cenário do trabalho, né? Professora, como que surgiu o grupo, né? Qual que foi o pontapé inicial para que ele surgisse? O grupo surgiu dessa necessidade realmente de aproximar a universidade, tanto da realidade da comunidade, quanto da graduação, o programa de pós-graduação da graduação.
E a gente teve uma resposta muito positiva, porque os alunos da graduação vão, participam, eles entram em contato com o funcionamento da pós-graduação. Que é muito importante, né? Muitas vezes os alunos querem fazer um mestrado e não sabem como, o que fazer, onde publicar, o que ler. Então, eles passam a vivenciar esse ambiente também lá no grupo de estudos. Tem o logotipo do grupo, a gente vai ver aqui, não sei se está disponível, está no ar aí. Então, professora, a senhora falou comigo antes aqui da entrevista que, através dessa imagem, a gente consegue explicar muita coisa em relação ao grupo, né? Sim, esse logo, a gente pensou muito nele, ele foi construído coletivamente pelo grupo e ele expressa algumas situações. A primeira é o próprio nome, RED, que é Retrabalhando o Direito, que é a ideia de retrabalhar o direito do trabalho, ou seja, questionar as suas bases, questionar os seus princípios, questionar como ele está hoje, né? E propor um direito do trabalho ou fortalecer um direito do trabalho que leve em consideração a pessoa humana como central, né? Num movimento de repersonalização do direito do trabalho. Ele tem uma série de mãozinhas, né, coloridas. Podemos colocar de novo para a gente poder ver aqui? Aí. Que representam a diversidade. Então, nós tratamos de grupos discriminados, grupos mais hipossuficientes no mercado de trabalho, como os deficientes, as mulheres, os negros, os obesos, as pessoas com algum tipo de doença. E nós temos também, se você puder voltar, nós temos as formigas. Ah, sim, verdade. Todas as formigas pretas vão em uma direção e a formiga vermelha maior vai na direção contrária, dando essa ideia de que a gente está indo contra a maré, assim, a gente está tentando mudar o status quo, que muitas vezes ele faz parte de uma ideologia. E a nossa formiga grande, que vai ao contrário, ela é vermelha. E red é vermelho, né, em inglês. E red tem vermelho tem uma expressão, um simbolismo de resistência, de luta. Então, essa é a ideia. Realmente é muito legal o trabalho do RED. Eu já tive contato com o RED em um momento da minha vida, vi o trabalho que era desenvolvido lá, né, professora? E a gente fazendo agora a análise semiótica desta imagem, né, é exatamente o momento que a gente vive, né? A gente tem aí uma corrente contra os trabalhadores e que eu gostaria que vocês, a senhora, também o Marcos, falasse para a gente sobre esse momento que a gente vive. Um dado que saiu essa semana é de que o número de causas trabalhistas reduziu quase que pela metade, 49,5% a redução, depois, né, em que a reforma trabalhista passou a valer. Então, ou seja, é um número muito grande, né? E o que a senhora acha disso? E aí a gente vai comentar um pouquinho sobre essa questão do momento atual. A reforma, ela veio com uma série de medidas que, sob o nosso ponto de vista, ela fere a Constituição Federal, principalmente no que diz respeito ao acesso à justiça. Nós temos um princípio constitucional que fala da inafastabilidade da jurisdição. A reforma, ela traz algumas mudanças, tais como, mesmo que o trabalhador tenha o benefício da justiça gratuita, caso a ação seja arquivada por causa dele, ele terá que pagar as custas. Dentre outras hipóteses que acabam desestimulando enormemente o trabalhador a ajuizar a ação. Ou seja, a justiça do trabalho, ela já era uma justiça do desempregado, porque o trabalhador, durante o vínculo de emprego, ele não tem o direito de resistir e ajuizar a ação. Se ele fizer isso, ele é demitido, né, geralmente? Sim. Então, e agora a Justiça do Trabalho, ela parece estar virando a Justiça do Empregador. O que é muito triste, né, Marcos? Exatamente, assim, a professora comentou uma das questões, que é o pagamento de custas, e existem outras questões também, por exemplo, os honorários periciais, né? Quando você tem um pedido de insalubridade, periculosidade num processo, o ônus de pagar os honorários periciais é da parte que sucumbe no objeto da perícia. Mas se o trabalhador que pediu e verificando-se na prática não teve o direito ao adicional pedido e tivesse acobertado pela justiça gratuita, quem pagaria essas custas seria a União. A reforma veio e modificou esse cenário e disse o seguinte: agora, se esse trabalhador ele acha que tem esse direito, né, o adicional, e na prática lá o perito não comprova o direito ao adicional, se ele perde esse objeto da perícia, ele vai ser condenado a pagar esses honorários periciais, ainda que esteja acobertado pela justiça gratuita. É um grande desestímulo e afasta o trabalhador mesmo desse acesso à justiça, né? O que se diz é o seguinte: o trabalhador que perdeu esse objeto da perícia, ele vai pagar com o saldo que ele tenha naquele processo. Mas e se ele não tiver saldo nesse processo? A própria reforma responde para a gente e diz o seguinte:
Se ele tiver saldo num outro processo que não tenha nada a ver com essa causa, ainda assim pode-se utilizar daquele saldo para pagar o honorário do perito. Em último caso, caso não exista mesmo nenhum saldo nesse processo ou em outro processo daquele trabalhador na Justiça do Trabalho, é que a União vai arcar com esses honorários periciais. Então, assim, é um grande desestímulo, né? Verdade. O grupo tem algum tipo de comunicação com a classe política? Os estudos são capazes de interferir nas ações tomadas para a comunidade, para a sociedade? Como funciona? O nosso grupo, ele participa diretamente de todos os programas que acontecem dentro do programa de pós-graduação. Então, nós temos congressos, o grupo apoia, participa ativamente. E nós temos uma proposta de sempre irmos a campo. Então, esse semestre, por exemplo, a nossa pauta é feminismo e marxismo. Então, em nossos encontros, em todos eles, nós levaremos convidados. A ideia, no final do semestre, é montar um seminário, trazer essas pessoas, trazer a comunidade para assistir. Então, a gente tem uma inserção, mas é uma inserção ainda pequena, do tamanho do grupo, mas a gente pretende alavancar esse movimento aí. Então, ao longo deste ano, o grupo continua, nosso tempo já está acabando, mas ao longo deste ano o grupo continua lá com seus trabalhos. Como que é que funciona rapidamente, professora? Os alunos se encontram semanalmente? Nós nos encontramos quinzenalmente, às vezes nós encontramos toda semana, às segundas-feiras, às 6h30, lá na Praça da Liberdade, na graduação do Direito da PUC Minas. Então, Marcos, para a gente poder encerrar, como que é participar lá do grupo, desenvolver essas pesquisas? Então, é uma oportunidade ímpar, assim. Eu que entrei na graduação, conheci esse mundo acadêmico mesmo através do RED. Foi um grande pontapé para a minha carreira acadêmica e para estudos mais críticos mesmo. É uma oportunidade que para a comunidade acadêmica e até para a população em geral é muito válida. Vocês estão convidados desde já a conhecer o nosso grupo. Vai ser uma oportunidade interessante de discutir trabalho e sociedade de maneira crítica. E quem tiver interesse, como é que faz, professora, para poder... Nós temos, a cada ano, a gente faz um edital para selecionar os alunos. Mas, quando há um aluno, um colega chama alguém e ele se compromete a participar, a gente aceita, é aberto. Bom, essa abertura, né? Quem tiver interesse é só participar. Tá ok, muito obrigado, parabéns pelos estudos. Vamos ter muito tema ainda para discutir ao longo deste ano. Obrigada. Obrigada pela participação, professora Marcos. Essa edição do Espaço PUC fica por aqui, mas continue acompanhando a gente pelas nossas redes sociais. É @PUCTVMinas. Amanhã eu estarei de volta, dividindo a apresentação do repórter PUC com André Luiz. Eu vou reforçar mais uma vez, né? Mas eu tenho falado todo dia isso aqui. Pessoal, participar com a gente nas redes sociais. A gente não morde, muito pelo contrário, a gente responde, @PUCTVMinas. Estamos no Twitter, Facebook, é só procurar o nosso user, né? Isso. Muito obrigada pela companhia e até mais. Tchau, tchau. Tchau.